Olá, bom dia. Estamos aqui na quinta-feira da Semana do Calvário, ou Semana Santa, se você assim o preferir. E desde domingo estamos gravando vídeos diários, né? Falando sobre os acontecimentos da Semana do Calvário, ou Semana Santa, né? E hoje estamos na quinta. E na quinta e sexta muitas coisas aconteceram, muitas coisas e todas muito importantes. Eu gostaria de hoje fazer dois vídeos, esse primeiro e depois à tardinha, se Deus permitir, um segundo, que fala de dois acontecimentos muito importantes que aconteceram na quinta-feira. O primeiro deles foi quando Jesus se reuniu com seus discípulos para comemorar a Páscoa. A Páscoa, todo mundo sabe que era uma festa judaica que comemorava a libertação do povo judeu, do povo hebreu, lá do cativeiro do Egito. Quando Moisés e Arão foram lá a Faraó, fizeram muitos milagres, mas Faraó não deixava o povo sair, até que o último dos milagres que foi feito foi um juízo de Deus, e pela obstinação de Faraó e não permitir que seu povo o adorasse. Então a última praga que aconteceu foi a morte dos primogênitos. Então o anjo da morte passou e todos os filhos mais velhos morriam em todas as casas. Mas Jesus falou que aquele que pegasse um cordeirinho, matasse ele, reunisse a sua família, comesse com pães asmos, quer dizer, pão sem fermento, com vinho sem fermento também, e comesse ele com ervas amargas, junto com a sua família, e pegasse do sangue daquele cordeiro e colocasse nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria e o primogênito dessa casa não morreria. Isso aconteceu. E aí Faraó, perdeu seu filho mais velho, deixou o povo sair do Egito. E aí depois daí foi ordenado a Moisés que todos os anos eles comemorassem essa saída do Egito, a Páscoa. Então, na Páscoa eles matavam um cordeirinho, eles tiravam o fermento, porque fermento é símbolo do pecado, tanto do pão quanto o vinho era sem fermento, era o suco de uva, e eles comiam ali. E Jesus, quando esteve aqui, ele morreria um dia depois, né, dessa celebração, que seria na sexta. E na quinta ele celebrou a Páscoa com os discípulos. E quando ele celebrou essa Páscoa, ele instituiu uma nova ordenança para a igreja cristã. Então, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, nós como cristãos hoje, a Páscoa que nós comemoramos foi substituída pela Santa Ceia, que nós chamamos, né? Onde nós também comemos um pão, e esse pão deve ser sem fermento, que é símbolo do pecado. Nós também nesse dia tomamos um cálice do vinho, que é um vinho sem fermento, ou seja, suco de uva, porque representa o sangue de Cristo, um sangue sem pecado, e fermento é símbolo do pecado. Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho como foi essa Páscoa. Então Jesus, né, a gente vê aqui no capítulo 13, né, do Evangelho de João. Eu vou começar aqui, porque a maioria dos cristãos comemoram a Santa Ceia só com a Santa Ceia. Mas teve um ritual que era um ritual comum, né, naquela época, mas que Jesus fez desse ritual um ritual sagrado, e que ele deveria ser feito antes de qualquer Santa Ceia que nós fomos tomar, né? E eu vou ler aqui para você João capítulo 13, verso 1 em diante, veja o que aconteceu. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então veja bem, ali na Páscoa, né, Jesus reuniu os seus discípulos, e aqui diz que ele amou os seus discípulos até o fim. Até Judas, né, como nós vimos ontem, né? Judas, até na hora de traição, Deus deu oportunidade dele de arrependimento e de salvação. E assim ele faz comigo e com você também. Ele nos ama, sempre nos amará. E ele lutará pela nossa salvação através do Espírito Santo até o último momento da nossa vida. Mas só que a nossa parte é não resistir ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, dos nossos pecados, o Espírito Santo que nos convence da justiça, a justiça de Jesus, e é o Espírito Santo que nos convence que um dia terá um acerto de conta do juízo, né? E ele nos leva a Cristo, que é o nosso Salvador, para nós sermos salvos. Então é sempre bom ouvir a voz do Espírito Santo. A própria palavra de Deus, né, lá no Velho Testamento, Paulo também diz:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. E Deus sempre fala conosco, como está falando agora através desse vídeo também. Então, nós vamos ler aqui, né? Já lemos esse primeiro versículo aqui, mas eu gostaria de fazer uma oração com você para a gente continuar. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite de sono que o Senhor nos deu, o Senhor ter nos despertado de manhã e dado a oportunidade de vivermos mais um dia. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa mensagem através do YouTube ou através do Facebook. Que o Santo Espírito tenha livre acesso à minha mente, à mente de todos nós, para que possa nos trazer essa mensagem da Tua Palavra e que nós possamos dar ouvido, não endurecer nossos corações, mas possamos, pela Tua graça e o poder do Espírito Santo, colocá-lo em prática em nossas vidas. Perdoa aquilo que temos falado contra Ti, contra o nosso semelhante. Transforme a nossa vida cada dia. É o que agradecidos te pedimos, no santo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então aqui no verso 2 diz: acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Então aqui é que vai entrar essa cerimônia, né, ali durante a ceia, porque Jesus pediu para que preparassem um lugar para eles comerem a ceia. E eles prepararam um cenáculo, um cômodo bastante grande, e eles chegaram lá para tomar ceia, né? Só que naquela época tinha o costume, a gente já viu isso ali, foi ontem ou anteontem, né? Lá na casa de Simão leproso, que ele não lavou os pés de Jesus e Maria, aquela pecadora, lavou com suas lágrimas, né? Então era um costume, de todo lugar que você ia, tinha água, bacia, tinha toalha, para que lavasse os pés, por causa da poeira do caminho, né? Era uma coisa comum que havia. Só que eles chegaram, os discípulos, os 12 estavam, né? A partir daqui Judas depois sai e não fica mais com Jesus e os discípulos. Mas aqui Judas ainda estava. Eles chegaram, se assentaram para tomar ceia, estava lá a água, estava lá as toalhas, não é? Mas cadê o servo? Porque sempre era um servo, né? Um servo que fazia esse trabalho de lavar os pés dos hóspedes que chegavam. Mas não tinha servo ali. Então Jesus sentou, esperou um pouco, e os discípulos, vocês sabem, né? Ele sempre teve ideia de que Jesus estabelecia aqui um reino temporal, e eles queriam ser os principais desse reino, né? Um sentar à direita, outro à esquerda, até a mãe de dois deles pediu isso, né? E não tinha entendido que Jesus veio aqui para morrer, para fundar o reino da graça, da salvação. Claro que ele vai voltar para fundar o reino da glória, mas eles confundiam isso aqui. E ali, quando viu aquilo lá, nenhum deles falou assim: eu não sou servo, você é o principal do reino, como é que eu vou fazer o serviço de servo? Mas então Jesus viu isso e deu uma lição importante a eles. E essa lição serve para mim, serve para você também. Por isso que antes da ceia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós costumamos fazer essa cerimônia antes, né? Os irmãos vão para um lugar, as irmãs para o outro lugar reservado, e lá nós lavamos os pés uns dos outros. Porque Jesus nos deu o exemplo, como nós vamos ver aqui, né? Então veja o que aconteceu. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Jesus que é Deus, Jesus que não teve por usurpação ser igual a Deus, Jesus que se humilhou tornando um ser humano, que já é algo muito humilhante. Jesus que nasceu como nenhum outro bebê nasceu, numa estrebaria junto com os animais. Jesus, aqui, ele se humilha como um servo, faz um trabalho do servo, porque Jesus veio para nos dar exemplo de como viver, e ele deu-nos exemplo aqui também. Agora é interessante que quando ele chegou para lavar os pés de Pedro, aconteceu algo importante, e aqui que a gente vai entender que essa cerimônia simples, ela se tornou numa cerimônia espiritual. Verso 6, João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Pedro falou: opa, pera aí, Senhor. Que é isso? Senhor, nosso rei, nosso mestre, lavar os pés, os meus pés? Foi isso que ele perguntou. E o que Jesus respondeu, verso 7? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Olha aqui que interessante, queridos. A gente vê aqui uma flor bonita aqui do lado, né?
Coisa linda, né? Uma mãozinha ali, tudo obras do Criador. Muito bem. Aquela cerimônia todo mundo sabia o que significava. Pedro sabia, os discípulos sabiam, tanto que eles não quiseram fazer porque era serviço de um servo. E Pedro falou, Senhor, mas o senhor, mestre, tudo vai lavar os pés a mim? Aí Jesus disse, o que eu estou fazendo você não sabe agora, mas daqui a pouquinho você vai saber. Ou seja, aquela cerimônia simples, ele ia transformar numa coisa que Pedro não sabia e ninguém sabia, mas eles saberiam. Eu sei, não sei se você sabe, talvez você não sabe muito bem, você vai ver que é uma ordem de Jesus para a gente fazer isso. Veja o que aconteceu. Verso 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Primeira parte do verso 8. Pedro falou, Senhor, mas de jeito nenhum, Senhor. De jeito... Aí ele caiu em si, né? Ele falou, como é que pode? Eu, um miserável pecador, Pedro, que quando Jesus chamou para ser seu discípulo, Pedro falou, Senhor, faça de mim, eu sou um pecador. E Jesus falou, não, mas você vai ser um pescador de homens, né? E agora aqui, Pedro, mais uma vez, isso aqui é importante, né? Ele tinha essa humildade, né? Se bem que às vezes, né? Não tanto, mas ele caía em si. E aqui ele caiu em si, falou, não, de jeito nenhum. E aí Jesus responde por ele nesse mesmo verso 8. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Opa! Você percebe que isso aqui não é mais um lavar os pés para tirar poeira? Porque que tem a ver isso com salvação? Se não lavar meu pé, não vou ser salvo. Ah, mas com poeira, sem poeira, isso não tem nada a ver, né? Mas aqui Jesus falou, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro se quebrantou aqui, o verso 9, né? Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, Senhor, eu já fui batizado, batismo por imersão de João. Mas se isso é questão de salvação, de eu estar contigo para sempre, então não lava só os pés não, Senhor. Lava as cabeças, as mãos, me dá um banho completo, me batiza de novo. Em outras palavras, ele estava dizendo isso, né? Aí Jesus disse, verso 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, ou seja, aquele que já se batizou, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Você percebeu que essa cerimônia do lava-pés se tornou uma cerimônia de purificação espiritual também? Sabe, queridos, Santa Ceia se faz mais ou menos de 3 em 3 meses, né? Tem igrejas que fazem um de mês em mês, né? Mas, veja bem, é importante incluir o lava-pés aqui, né? Porque é uma preparação para a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, Paulo diz assim, olha, cada um examine a si mesmo e participe da ceia ou não participe. Então, nós temos que entrar na Santa Ceia preparados para a Santa Ceia. Ou seja, consciente de nossos pecados, consciente que Jesus nos perdoa, não é? E em paz com os irmãos. Aqui havia rivalidade entre os discípulos. E ao lavar os pés e depois colocar em prática um lavar os pés do outro, tira essas diferenças. É uma cerimônia de humildade, mostrando que ninguém na igreja é maior do que ninguém. O pastor lava o pé de um simplesinho, o simplesinho lava o pé de outro, e assim vai. Um doutor lava o pé de um servidor público, de uma pessoa de trabalho humilde. Todos somos iguais. Então, aqui é uma cerimônia. E é uma cerimônia de purificação também, porque além de humildade. Porque Jesus falou assim, olha, aquele que se batizou, que se lavou, está limpo, não precisa se batizar de novo, né? Mas apenas os pés. Por quê, irmãos? Porque depois que a gente batiza, o ideal seria, não é, que a gente não mais pecasse. Mas infelizmente não é assim. Martinho Lutero tem uma frase, né, que ilustra bem isso. Ele diz o seguinte, eu pensei que depois que eu me batizasse, o velho homem morreria. E eu viveria só servindo a Deus, né? Ele falou, mas eu me enganei. Eu tenho que matar o velho homem todo dia. Quer dizer, quando nós batizamos, recebemos o Espírito Santo, a natureza espiritual, mas a nossa natureza carnal está ali, de vez em quando ela nos trai, de vez em quando nós pecamos. Então o que é a Santa Ceia? É o momento que nós reconhecemos que somos pecadores, precisamos ser purificados pelo sangue de Cristo também. Tá certo? Muito bem. Mas, vamos continuar aqui, né? O verso 12. Jesus lavou o pé de todos os discípulos, 12 diz assim, depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Percebe? Jesus falou para Pedro que eles entenderiam no final. Agora, Jesus, vocês entendem o que eu tenho feito? Eles poderiam dizer, sim, você fez um serviço de servo aí, de humildade, porque era um servo que era para fazer, o senhor fez. Mas não era isso. Ele estava instituindo outra cerimônia aqui, e você vai entender aqui, olha. O verso 13, o que Jesus falou? Porque eles não responderam, né? Jesus disse, ó, vós me chamais mestre e senhor,
E dizeis bem, porque eu sou, disse Jesus. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. É mandamento de Jesus, é mandamento de Deus. Vocês devem lavar os pés uns aos outros. Sabe, queridos, e nessa cerimônia de lavar pés, muitas vezes, nós temos 3 ambientes separados lá na igreja para isso. Um para os homens, lavar os pés um do outro, e nesse momento, se algum irmão tem alguma coisa com alguém, lave o pé um do outro. Tire as diferenças ali, para que quando for participar do sangue do corpo de Cristo, possa participar com a sua, pelo menos com o arrependimento, né, e a reconciliação. Tem outros que são das mulheres, das irmãs, e tem um outro que são para casais também. Casais casados, né, marido e esposa, às vezes, eles participam. O marido lava os pés da esposa, a esposa lava os pés do marido, porque o que mais conhece a vida da esposa é o marido, o que mais conhece a vida do marido é a esposa. A gente conhece, é em casa que a gente se revela realmente quem nós somos. Muitas pessoas são muito bonzinhos, muitas irmãs são muito boazinhas na igreja, mas com o marido elas são terríveis. E tem muitos maridos que com as suas esposas são terríveis também. Então esse é o momento de um lavar o pé do outro, pedir perdão pelo que aconteceu e o poder de Cristo para que não mais aconteça isso. Tá certo? Muito bem. Mas Jesus continuou aqui, olha. Porque eu vos dei o exemplo, verso 15, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então é uma ordenança de Jesus. E ele disse mais, verso 16. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Agora 17 ele conclui aqui, olha. Se sabeis essas coisas, agora ele sabia o que significava. Bem-aventurados, ou seja, felizes sois, se as fizerdes. Muito bem, meus queridos. Então você viu aqui essa cerimônia, né, que antecedeu a quando Jesus ali institui a Santa Ceia. Né? Eles estavam tomando a ceia da Páscoa. E agora aqui nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de Marcos sobre a nova instituição que Jesus fez ali da Páscoa e a transformou na Santa Ceia. Marcos 14, verso 22 diz: E comando eles a Páscoa, né? Tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. Então ali aquele pão sem fermento, né? Jesus falou, de hoje em diante, isso aqui vai simbolizar o meu corpo. E todas as vezes que você participar, você vai, ao comer esse pão, lembrar que eu fui moído, e nós vamos estudar isso sobre amanhã, né? Moído pelos seus pecados, né? Moído por você, por amor a você, e aí nós entendemos o quanto custou a nossa salvação. E depois, verso 24 diz: E tomando o cálice, e dando graça, deu-lhes a todos, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Né? Então falou, esse é o meu sangue, o sangue que eu vou verter amanhã. Né? Ele ia na sexta-feira, ele ia morrer na cruz, e esse sangue era para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados passados, todos os nossos pecados presentes, todos os nossos pecados futuros. Amanhã a gente vai ver mais sobre isso. Ninguém não vai entrar no céu, irmão, porque cometeu pecado. Porque Jesus pagou o pecado de todos. Não entrarão no céu aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e pedirem perdão a Jesus, sabendo que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar, e não só para nos perdoar, mas para nos purificar de todo o pecado. E aí o 25, Jesus conclui: Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber de novo convosco no reino de Deus. Jesus aqui fez uma promessa, né? Paulo lá diz que todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós relembramos a morte de Jesus até que ele volte, até a sua volta. Então é um simbolismo que simboliza o que Jesus fez por nós e o que Jesus vai fazer quando ele voltar. Né? Então são duas comemorações. Por quê? Porque aqui na Santa Ceia, que Jesus instituiu, ele disse, olha, não beberei mais do cálice do vinho, até aquele dia, o dia da sua volta, quando ele vai nos levar para o céu, e lá nas mansões celestiais, nós vamos com todos os salvos. Glória a Deus, né? Meu papai, minha mamãe, tenho certeza que eles vão ressuscitar na ressurreição do justo. Estaremos lá e beberemos junto com o Salvador. Novamente teremos essa cerimônia lá com ele, lá nas mansões celestiais,
com o próprio Jesus, assim como ele serviu os discípulos, nos servindo também. Então, eles terminaram a cerimônia e antes de terminar o 26, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, e aqui foi instituída a Santa Ceia, né? E essa cerimônia, ela é sempre realizada para nós relembrarmos não só tudo que Jesus fez por nós, mas tudo que Jesus ainda irá fazer quando ele voltar nas mansões celestiais, né? Então essa foi uma das cerimônias que foi realizada na quinta-feira. Nós estamos fazendo esse vídeo agora, porque depois nós vamos fazer um outro, que aí, né, depois da Santa Ceia que eles tomaram, eles foram para o monte orar, né? E ali Jesus vai sofrer, começar o grande sofrimento dele, a ponto dele dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que causou esse sofrimento em Jesus, né? Então, à tarde, com a graça de Deus, nós vamos